Gente, tudo bem? Vem aqui rapidinho trazer uma palavra de Deus para a nossa vida. Vamos lá? Abra sua Bíblia em João, capítulo 20, versículo 18, que fala assim: Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: Eu vi o Senhor. Tá? É justamente isso. Esse aqui é quando Jesus aparece para Maria Madalena, tá? Quando ele sai do túmulo, né? Que ele foi ressuscitado. E ele vem até ela e fala, né, para ela ir até os discípulos dizer que ele tá ali. Tá? E é justamente isso que a gente vai falar. Muitas das vezes, gente, a gente passa por situações na nossa vida que a gente não entende por que a gente está passando, né? E muitas das vezes Jesus está aí do seu lado e você não está percebendo a presença dele, tá bom? Então, como é que a gente faz para perceber que aquela pessoa, aquela situação que está ali, né, que a gente está passando, que a gente está convivendo, que é Jesus que está do nosso lado, tá? Através do relacionamento. Por isso da importância de você estar se relacionando com Deus. Por isso da importância de você fazer o devocional, por isso da importância de você estar buscando a Deus em espírito e em verdade, por isso da importância de você estar em oração com Ele constantemente, tá? A gente precisa aprender a enxergar Deus em tudo, tá? Muitas das vezes a nossa rotina, o nosso cotidiano não nos permite enxergar que aquela situação, que aquele momento, que aquela pessoa que está ali do nosso lado, que a gente está passando, é Deus do nosso lado, tá? A gente precisa ter mais sensibilidade à presença dele e à voz dele. Por que isso? Porque isso vai facilitar a sua vida, tá? A partir do momento que você consegue enxergar Deus em tudo, você começa a ver que muitas situações que você está passando podem ser livramentos que Deus está te dando, pode ser bênção que Deus está trazendo, mas pelo fato de nós estarmos na cegueira, pelos fatos de nós estarmos na nossa rotina e não termos a disponibilidade de querer buscá-lo, a gente acaba perdendo bênção e a gente acaba achando que aquele algo que veio para a nossa vida, tá, veio para nos prejudicar, mas muitas das vezes é Deus te dando um livramento de algo pior que pode vir a acontecer lá na frente se você seguir por esse caminho, tá? Então aprenda a enxergar Jesus em tudo, aprenda a enxergar Deus em tudo, tá? Eu passei por uma situação na minha vida, tá, no meu crescimento, tá, que eu lembro que a minha avó chegava pra mim e falava sempre a mesma coisa: filha, se você pedir pra Deus, Ele vai vir falar com você, porque Ele já falou comigo, porque eu pedia pra Ele. Então todo dia ela falava que ela orava e pedia pra Deus falar com ela, e ela passou isso pra mim. E eu lembro que eu tinha meus 14 anos mais ou menos, tá? E quando eu escutei isso dela, eu comecei a pedir todos os dias: Senhor, se o Senhor existe, fala comigo. Senhor, se o Senhor existe, fala comigo. Um belo dia, na minha juventude, eu escutei em voz audível, no meu ouvido, a voz: eu estou aqui, eu estou contigo. Eu lembro que eu tava dormindo, né, era noite. Eu escutei essa voz audível. Eu lembro que eu acordei eufórica e eu queria falar para minha avó, só que a minha avó morava numa outra casa, né, um pouco distante da casa que eu morava, dos meus pais. E eu lembro que no dia seguinte eu saí eufórica até a casa dela, correndo, e falei: vó, Senhor falou comigo, vó. E aquilo foi muito bom, foi muito bonito. E a partir daquele momento eu aprendi algo, né, que Deus existe e que Ele fala conosco. Basta apenas nós estarmos querendo, basta apenas nós querermos escutar e basta apenas nós estarmos suscetíveis à voz dele. E a partir daquele momento, mesmo não estando, eu só conheci Jesus, eu só aceitei Jesus com 18 anos, tá? Então, do período dos 14 aos 18 anos, eu comecei a ver Deus de outra forma. Eu comecei a vê-lo, eu comecei a enxergá-lo em situações que antes eu não enxergava. Mas por quê? Porque eu quis, porque eu decidi, tá? Então, como é que você faz para estar mais suscetível à voz de Deus? Você precisa decidir que você quer estar na presença dele. Você precisa decidir que você precisa dele, sabe? Então, ele vai começar a te mostrar. Ele vai começar, aquele véu, né, que geralmente tapa a nossa visão, ele é rasgado, tá? Então, conforme mais você querer buscá-lo,
tá? Ter esse desejo no seu coração de querer estar na presença dele, mais ele vai se mostrar presente a você, mais ele vai se mostrar suscetível, você vai estar mais suscetível à voz dele, entende, gente? Então, a importância do relacionamento, tá? Naquela época, quando eu comecei, aos meus 14 anos, eu não tinha a frequência que eu tenho hoje. Hoje eu me dedico muito mais a Deus do que eu me dediquei na minha adolescência. Quando eu me dediquei também, quando eu conheci Jesus, aos 18 anos, que eu aceitei Jesus e fui batizada também, tá? Então, é todo um processo, é todo uma engrenagem, é como se fosse uma máquina. Uma máquina, para ela funcionar a todo vapor, você precisa primeiro virar a chave, você precisa primeiro ligar a máquina, né? Para ela começar a esquentar, as engrenagens começarem a funcionar, né? Uma engrenagem se encaixando na outra para poder fazer aquela máquina funcionar. A mesma coisa é você com Deus, tá? Não existe de hoje você chegar assim, hoje eu decido aceitar Jesus e começa assim, da noite pro dia você tá liberto de tudo. Não, você precisa passar por um processo. Você precisa querer estar na presença dele. Você precisa querer ligar a chave. Essa chave ela tem que ser ligada todos os dias, tá? A máquina de você com Jesus, você é uma máquina, né? Você é a casa e templo do Espírito Santo a partir do momento que você aceitou Jesus ali, né? Então você precisa virar essa chave todos os dias. Por quê? A oposição ela vai fazer de tudo para você não virar essa chave. Ela vai dar preguiça em você, ela vai falar, daqui a pouco você faz, ela vai procrastinar coisas na sua vida. Você vai começar a deixar para depois, você vai começar a falar, depois eu faço, agora não, eu tô sem tempo. Então você vai procrastinando. A partir do momento que você vai procrastinando isso, de você não procurar a Deus, de você não querer estar na presença de Deus, você vai se afastando de Deus e você vai ficando mais perto da oposição. Tá bom, gente? Lembrando aqui que ninguém serve a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao inferno, ou você serve ao diabo. Então, se você é uma máquina, que você precisa ser ligada todos os dias a chave precisa virar dentro de você, ou seja, você precisa buscar a presença de Deus todos os dias, a partir do momento que você não busca, a tendência nossa do ser humano, a nossa carne grita. Então, ela vai querer buscar a presença da oposição, tá? Então, saiba você que a oposição não é um lugar bom para ficar, porque ela vai te afastar de Deus. Mas a partir do momento que você vencer isso dentro de você, de você querer estar na presença de Deus, né, de você vencer a sua preguiça, de você vencer a procrastinação que você tem todos os dias, de você querer ir de encontro a Deus, tá? A tendência é cada vez mais você estar mais próximo dele e ao mesmo tempo você está mais suscetível à voz dele e à presença dele. Então você vai começar a enxergar Deus em tudo. Entende? A partir do momento que você se doar mais, você procurar mais a Deus, você querer estar mais na presença dele, é automático o seu corpo, o seu espírito, ele vai querer buscar mais a Deus. Ele vai te cobrar por que você não está buscando a Deus. Entende? Você vai começar a sentir sede, você vai começar a sentir fome da presença de Deus. Tá bom, gente? Então essa foi a palavra. Que Deus abençoe você, que o seu relacionamento com ele venha ficar cada vez mais estreito, cada vez mais íntimo, tá bom? Para você ter essa oportunidade que eu tive de escutar a voz dele suscetivamente no meu ouvido e no meu coração. Que você também tenha essa experiência, tá? Pede para ele, se você quiser, fala, Senhor, eu quero te escutar como a Roberta falou. A Roberta falou que a avó dela ensinou para ela, então eu também quero, Senhor. Eu quero escutar a sua voz. Começa a pedir para ele todos os dias. Isso vai ser uma forma de oração que você vai estar fazendo para ele. Ou seja, você já vai estar buscando uma intimidade em oração com ele. Tá bom? Que Deus abençoe você, gente. Fique na paz. Tchau, tchau.